amar o próximo como a nós mesmos é uma diminuição ou é um aumento? Já pensou? Ou seja, a gente se ama mais a si próprio que os outros. Então, amar o outro como a nós mesmos é amá-lo mais do que naturalmente poderíamos amá-lo? Ou é o contrário? Talvez você ama mais geralmente os outros e amá-lo como você se ama a si próprio é diminuir. Não é tão trivial essa frase. Não só porque é difícil amar o outro como a você, senão porque não é tão claro qual dos dois amores vem antes. E não é nada claro qual dos dois é maior. Tem pessoas que amam naturalmente muito mais a si próprios que a qualquer um, ciente ou inconscientemente. E tem pessoas ao contrário, que geralmente amam mais os outros e são muito cruéis com si próprios. E você a quem ama mais? A si próprio? A algum próximo? Porque o próximo é alguém determinado. O texto diz, ama o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Qualquer um. O desconhecido, esse não é próximo. Esse é distante. Talvez, justamente, é mais fácil amar o distante, porque não o conhecemos. Quando o conhecemos, já amamos menos. Parece engraçado, mas é verdadeiro, não é? Estamos descobrindo isso agora. Vale a pena vir à sinagoga para descobrir algumas coisas. A era das... Isto vai virar stand-up comedy, então melhor vamos voltar. A era das redes sociais nos mostra bastante isso. A gente ama essas pessoas desconhecidas, porque são desconhecidas. Na hora que as conhecemos um pouquinho mais, que conhecemos a verdade de Maradona, falei Maradona, bem, na hora que conhecemos as verdades de algumas dessas figuras, já começamos a amar menos. Bem, existem justamente amor por figuras do passado, por pessoas que conhecemos pouco e queremos mantê-las assim, pouquinho, por ídolos populares, por imagens das redes sociais, por narrativas que nós nos fazemos de outras pessoas. Já te aconteceu que você conheceu um pouco alguém, e esse alguém falou um pouco com você. E você interpretou muitas coisas que ele não disse. E então essa imagem que você criou desse outro é maravilhosa, só que não é outro. Então, quando o conhece mais, ama menos. Claro que muitas vezes acontece o contrário. Você se faz uma imagem negativa ou pequena e a pessoa é muito melhor, muito mais. E conhecê-lo mais te permite amar mais. Algumas vezes conhecer mais os outros te permite reconhecer um pouco mais quem você é. E daí às vezes saímos nos amando a nós mais e algumas vezes bem menos. A Parashá da semana está no meio da Torá. No meio do livro do meio. Levítico, Vaikra. É o capítulo 19, eu te recomendo que saindo daqui de verdade, leve uns minutos em casa, abra o capítulo 19 e leia pelo menos os primeiros 18 versículos. Vale a pena, mesmo. Acredite. O versículo 18 é o famoso amor ao próximo, que muitos pensam que é uma frase que inventou Jesus. Não é. Também não é uma frase que inventou Rabi Akiva. Não é. Os dois
com toda a humildade dos grandes mestres, citam a Torá e dizem que citam a Torá. Só que as pessoas com o tempo se perdem e esquecem que eles estão citando a Torá. Mas eles disseram claramente que citavam a Torá. Muito bem. E o texto, na verdade, começa dizendo: não tomar vingança, não guardar rancor, amar o próximo como a ti mesmo, eu sou Deus. Essa é a frase completa. E a pergunta é: que tem a ver Deus aí? Por que termina dizendo eu sou Deus? Rashi, um comentarista clássico, o comentarista com maiúsculo, sugere algo muito bonito. E é que, se você observar esse Ani Adonai, que termina essa frase, não aparece somente nesta frase, aparece na maioria das frases desse capítulo. E por quê? Ele observa o seguinte: porque esse capítulo estabelece princípios, leis, que não têm a ver com ações práticas e concretas que todos podemos ver e avaliar. Tem a ver com emoções. E as emoções podem ser armadilhas, podem ser mentirosas. Você pode dizer que ama e não ama. Você pode dizer que não guarda rancor e sim guarda rancor. Você pode dizer que você perdoou e na verdade não perdoou. Você pode dizer que esqueceu e na verdade não esqueceu. Lá é onde quer se colocar o divino, propõe Rashi no século XI. O divino não é um velhinho de barba branca que faz milagres e que te pune. Já dissemos isso muitas vezes. O divino pretende ser, na parashá dessa semana, segundo Rashi, essa voz que não te permite mentir a você. E quando você diz que ama, te pergunta: de verdade está falando? Mais ou menos. E quando você disse que perdoou, pergunta dentro: perdoou mesmo? E quando você diz que acredita, e quando você diz que quer, e quando você diz que gosta, e quando você diz que esquece, quando você diz que lembra. Então, afinal de contas, o mais importante do amor ao próximo como a nós mesmos, nós não sabemos se é maior ou menor, se vem antes ou depois, se é natural ou não. Mas o importante é que seja verdadeiro. Ou que seja sincero. E então será divino. Hoje é o Shabbat que nós chamamos, na CIPI, de Shabbat de Yom Ha'atzmaut. Nós o chamamos assim porque nós gostamos de celebrar Yom Ha'atzmaut quando é Shabbat, mesmo que não seja Yom Ha'atzmaut. Hoje, justamente, na verdade, é Yom Ha'atzmaut, de algum modo, porque é a data. Só que a data foi adiantada, porque segundo a lei de Israel, não pode ser no Shabbat. Então, foi ontem Yom Ha'atzmaut. Mas nós na CIPI celebramos Yom Ha'atzmaut no dia e também no Shabbat próximo, mais próximo. Israel tem algo a ver com esta questão do amor ao próximo, como a nós mesmos. Eu estive refletindo esse ano e pensei que sim. Porque Israel, de algum modo, trouxe a alguns a oportunidade de reamar nossa identidade e de assumi-la com dignidade. Justamente essa semana estávamos no grupo de introdução ao judaísmo analisando o maior ideólogo dessa linha, que era Jabotinsky, que dizia que devíamos recuperar a dignidade através da criação do Estado de Israel. Porém, a outros trouxe justamente a oportunidade da maior autocrítica que já conhecemos. Nunca houve judeus tão autocríticos como a partir do Estado de Israel. O cinema israelense, o jornalismo israelense, do centro para a esquerda de Israel, é uma crítica que nem os que não gostam de Israel fazem a Israel. E disso gostamos de rir, em Israel e fora de Israel. Só os israelenses criticam Israel tanto como mais ninguém. Alguns dizem que isso também é uma forma de força
E que para isso queríamos o Estado de Israel, para poder criticar sem problemas, sem medo. Outros dizem não. Isso é antisionismo, isso é um autodesprezo. Não um auto-ódio, mas talvez um autodesprezo. E para outros, na minha opinião, existe um terceiro grupo. Para quem Israel trouxe novos desafios. O desafio de ser uma nação e não apenas um pequeno grupo minoritário. Não ser apenas uma sinagoga ou uma comunidade. E sim ver como se aplica o judaísmo a um país. O que acontece com os valores judaicos quando somos maioria? Como vivem entre nós as minorias? E os pobres? E os delinquentes? E os estrangeiros? E como vive o judaísmo numa sociedade maioritária? Quem vai cuidar dos hospitais em Yom Kippur? E da polícia? E da central atômica? Quem vai cuidar das vacas? Porque elas precisam todos os dias de um cuidado. Quando somos uma comunidade minoritária é muito fácil. Outros fazem isso e nós viemos na sinagoga. Mas quando todo o país é assim, quem não vai ter Shabbat para poder dirigir um ônibus? Ou não vai ter ônibus para ninguém? Quem vai perseguir o ladrão? E como será o tratamento ao diferente? Na minha opinião, Israel nos permite amar os outros como a nós mesmos, com a mesma dignidade, com a mesma exigência, com a mesma unicidade, que aceita a diferença e que não requer homogeneidade para poder amar. Nos permite, não é que nos dá isso. Depende de nós. Um trabalho muito difícil, mas é possível. Israel nos permite focar em fazer nossa parte, em liberdade e com responsabilidade, sem depender da troca. Eu faço isso se os demais também fazem. Sem depender da permissão de que me deixem expressar os valores judaicos. E sem depender do julgamento e sem depender de sermos vítimas. Isto é muito profundo. Algumas vezes parece que Israel precisa ser melhor que todos os outros países. Por quê? Porque acreditamos no judaísmo? Isso é bonito. Mas temos que ter muito cuidado com o que exigimos de Israel. Porque se exigimos de Israel mais do que de qualquer outro país, parece que Israel teria menos direito que qualquer outro. Precisa ser muito bom para poder existir, senão, fora. Agora, países que não cumprem com os mesmos standards, não temos nenhum problema. Nos exigirmos mais a nós mesmos por nós, tudo bem. Mas para poder ter direito a existir, tudo mal. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Também não conosco. Eu gostaria de nos desejar nesse Shabbat que possamos amar o judaico e a Israel assim como tudo que é próprio e alheio, pela melhor das razões. Não porque foi mandado, não apenas porque é nosso, não pelo que receberemos em troca, não apenas pelos merecimentos históricos do que fizemos, do que sofremos, nem pelos merecimentos futuros do que faremos, nem pelo que devemos. Que possamos amar o próprio e o alheio pela essência, pelo que é em si mesmo, pelo divino que há em tudo. Se Israel, assim como a santidade dessa parashá, nos presenteou com isso, com a capacidade de reconhecer o divino em tudo, e o potencial de amor em tudo, já valeu a pena. Shabbat Shalom.